Boa tarde, turma. A nossa aula de hoje, ela foi inicialmente a parte de apresentação dos seminários de vocês, e a segunda etapa eu vou falar um pouquinho a respeito dos conteúdos que foram passados no seminário e logo após vou passar uma aula para vocês de determinantes em saúde. Pois é, agora nessa etapa que a gente vai falar um pouquinho sobre os seminários de vocês, a gente vai relembrar um pouquinho o que vocês viram nas apresentações dos colegas. O primeiro grupo foi a respeito da dermatite seborreica. Essa dermatite seborreica, como vocês podem ver nessa imagem aqui, olha, vocês podem ver na imagem, ela vai gerar uma área de hiperemia, que essa hiperemia é uma vermelhidão, uma área de vermelhidão e descamação dessa pele. Ela pode aparecer no couro cabeludo, entre as sobrancelhas, na área do rosto, de trás das orelhas. Essas manchas, essa hiperemia e essa descamação, elas geralmente acontecem nos locais que tem mais oleosidade, que é aqui realmente no couro cabeludo, de trás da orelha mesmo, e muita gente conhece no couro cabeludo como caspa. Caspa na cabeça, caspa na sobrancelha, é o nome comum, né? Mas ela pode aparecer, como vocês podem ver aqui nessa imagem, essa regiãozinha de escamação e de hiperemia. Nessa imagem, nós podemos ver na região da sobrancelha. Vocês podem ver a descamação na sobrancelha, um pouquinho mais avermelhado, porém não tanto. Nessa outra imagem aqui, olha, no couro cabeludo, vocês podem ver aqui a parte vermelha. Com relação às causas. As causas da dermatite seborreica, ela não é tão explicada, né? A gente pode ver que pode ser causada aí por fatores genéticos, por algumas características individuais, e ela também está muito associada a um fungo. Esse fungo vai estar presente nessa região e ele pode ser um dos causadores dessa dermatite seborreica. Porém, a patologia ainda não é completamente estudada. Aqui, olha, a região de hiperemia, com uma leve descamação. Lembrando que essa situação, ela é crônica, então ela pode melhorar, pode piorar, você toma medicação, mas ela vai e volta. O nosso próximo conteúdo é a respeito da candidíase. A candidíase ela é uma patologia causada pelo fungo Candida albicans e ela pode acometer vários locais do corpo. A cândida ela pode estar aí causando patologias na pele, ela pode causar patologias na região oral, na região vaginal, na região genital, ela pode estar acometendo em vários locais. Muitas vezes ela pode estar associada até uma onicomicose, que é um outro conteúdo que a gente vai ver. Na candidíase oral, ela vai acometer aqui a parte do céu da boca, da língua, bochecha da boca. Aqui, olha, a gente pode ver uma regiãozinha com uma placa branca. Pode aparecer pouca coisa, mas pode aparecer alguns casos que são muitos. E como esse fungo, ele tá sempre presente no nosso corpo, ele é um fungo que tá presente em vários locais. Só que ele vai se manifestar como uma patologia, como uma doença, quando o sistema imune ele já está mais frágil. É muito comum em casos de idosos, o idoso ele já tem um sistema imune mais debilitado, então ele está mais suscetível a algumas doenças. Uma pessoa saudável, que está se alimentando bem, que tem um estilo de vida bom, é um pouco mais difícil ela ter uma candidíase oral, porque o sistema imune dela já está aí estável. Agora, quando o sistema imune vai dando uma baixa, a patologia começa a aparecer, os fungos eles começam a se multiplicar e eles vão gerando uma doença. No caso da candidíase oral, ela vai aparecer assim, mais ou menos dessa forma. No caso da candidíase vaginal, ela pode aparecer com corrimento. Aqui é muito característico. Esse aqui é o exame de Papa Nicolau, que é a gente utiliza o espéculo vaginal para abrir o canal vaginal
e observar internamente. Essa coisinha aqui, olha, que vocês estão vendo, essa partezinha vermelha com um buraquinho no meio, é o colo do útero da mulher. Que vocês podem ver, olha, tem um buraquinho no meio. Esse é o colo do útero. Então, quando a gente vai fazer o exame de Papa Nicolau, a gente verifica, vai abrir, a gente olha as paredes vaginais, olha o colo do útero, a gente consegue observar tudo. E ao fazer esse exame de Papa Nicolau, você pode perceber no caso da candidíase uma grande quantidade de corrimento aderido à parede. O corrimento da candidíase, ele é grumoso, parece um leite coalhado, e ele fica grudado na parede. E ele pode também se aderir aí ao colo do útero, como a gente está vendo nessa imagem. Aqui, olha. A gente pode ver aqui nessa imagem esse corrimento branco aderido à parede. Tem muitas mulheres que vão aparecer aquele corrimento branco na calcinha, vai ter uma coceira, porque a candidíase ela tem um incômodo muito grande, um prurido, que é a coceira. Pode ter uma região vermelha, um vermelhidão, um incômodo, a mulher pode coçar tanto que pode chegar a ferir e ficar edemaciado. Esse edema é o inchaço. Ele pode ficar inchado, vermelho, coçando muito e ferido, por conta da candidíase. Aqui, ó, a gente pode ver esse corrimento grumoso aderido, olha. Aqui no espéculo também esse corrimento branco, mas aí depende de caso a caso. A candidíase, a candidíase vaginal, ela é uma doença sexualmente transmissível? Ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível, porque ela pode acontecer aí no momento de baixa de imunidade. Tá, eu peguei de fulano. Não é exatamente assim. Geralmente a mulher, quando ela tem uma imunidade, ela tá com uma imunidade baixa, ela passa por estresse, ela tá grávida, ou às vezes ela tá se alimentando muito mal, ela tá com problema de saúde. Vários fatores podem levar ao surgimento de uma candidíase. E a mulher ela sente muito incômodo. O tratamento da candidíase, ele é muito simples. Geralmente é um creminho vaginal, a mulher utiliza uma pomada vaginal e um fluconazol oral. A pessoa toma um comprimido, depois de 7 dias toma outro. Aí ela também utiliza o creme vaginal, a pomada vaginal. É muito tranquilo o tratamento. Então é uma patologia que incomoda bastante, ela coça bastante, porém o tratamento ela é muito simples. Só que tem alguns casos de candidíase mais resistente. Nesses casos que a candidíase é mais resistente, o esquema de tratamento vai mudar. Tudo segue um protocolo, vai mudar o esquema de tratamento. Aqui, olha, a cândida no homem. No caso, quando a candidíase acontece na região genital masculina, nós chamamos de balanite. Ela pode acometer a região peniana, causar uma leve descamação, uma descamaçãozinha, uma região hiperemiada, que é vermelha, pode dar uns pontinhos vermelhos na região peniana. A gente pode ver aqui nessa imagem, olha a descamação. Pode coçar também, pode sentir um incômodo e ela vai ficar um pouquinho avermelhada. Aqui, olha, agora com relação à tinea corporis. As dermatofitoses, né, como eu falei para vocês, são as patologias causadas por fungos que vão acometer a pele. Ela pode aparecer nos pés, como eu falei para vocês na nossa aula passada, que é a tinea pedis. Agora a gente tem aqui a tinea corporis. A tinea corporis vão aparecer essas manchas circunscritas. Elas podem ser hiperemiadas, avermelhadas, e elas podem aparecer em várias regiões do corpo. Cada local, vai ser um nome diferente. Tinea corporis no corpo, tinea pedis nos pés, tinea cruris na região aí mais perianal, mais próxima aí das nádegas, mais arrodeando aí a região anal. A gente pode ver aqui, olha, bem característico, que é a chamada impinge, muito conhecida.
Com relação aos seminários de vocês, não, ainda faltou a onicomicose. A onicomicose, que eu não tenho foto aqui no momento, eu realmente me esqueci de baixar uma foto, ela vai acometer as regiões das unhas. Ela pode vir aqui na região inguinal, que é aqui o começozinho da unha, ela pode aparecer mais nas pontas, nos cantos das unhas. Vai depender aí do agente causador, de como aparece em cada pessoa, mas um dos tipos é o que a gente conhece como unheiro. O unheiro ele é causado por um fungo, que é uma onicomicose. Ela vai acometer as unhas aí vai deixar a unha um pouquinho mais fofa, a unha vai ficar mais frágil, quebradiça. E é por isso que é muito importante que quando você vá na manicure, você utilize material esterilizado, que o salão tenha um, um cuidado com os seus materiais. Às vezes, quando você vai calçar uma meia para provar um sapato numa loja, tudo isso a gente precisa se preocupar. Nessa segunda etapa aqui da nossa aula, nós vamos estudar os determinantes de saúde. Porém, antes que a gente estude os determinantes de saúde, eu preciso comentar com vocês uma questão da nossa primeira aula. Eu quero que vocês relembrem. O que é saúde? Saúde é só ausência de doença? Não. A saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela é o completo bem-estar físico, social, econômico, mental. É o completo bem-estar de um ser humano. Então, para mim ser saudável, eu preciso estar bem integralmente, em todos os sentidos, desde fisicamente, emocionalmente, socialmente, todos aqueles sentidos que nós já conversamos em sala de aula. Então, para que a gente tenha esse completo bem-estar físico, social e mental, nós vamos precisar de algumas coisas. E esses determinantes de saúde aqui, essa não é nem uma pirâmidezinha, essa meia-lua. Essa meia-lua vai mostrar para vocês os fatores que vão influenciar na saúde ou na doença de uma pessoa. Então, a gente tem aqui, olha, nessa base desse nosso círculo, esse centro aí vai falar sobre idade, sexo e fatores hereditários. Esses são aí essa aí é a parte inicial dos determinantes de saúde. A idade, ela vai influenciar, porque como vocês viram no iniciozinho da nossa aula, que uma pessoa idosa, ela já tem um sistema imune um pouquinho mais frágil. Então, ela já pode ser acometida por algumas doenças mais oportunistas, como algumas dermatofitoses, a candidíase. Quem tem uma imunidade mais baixa pode ter algumas outras doenças. Tem algumas patologias que são mais comuns em idosos do que em jovens. Por exemplo, uma osteoartrose. Uma artrose aí, o problema na articulação, nas juntas, né? Na articulação do cotovelo, do joelho, é muito comum em idoso. Então, a idade é um fator que vai determinar na sua saúde ou na sua doença. Tem patologias como, por exemplo, Parkinson, que são mais comuns em idosos. Nós temos várias patologias que são bem comuns em idosos e não em jovens. Esse vocês podem perceber que é um dos fatores que vai determinar a saúde de uma população. O sexo. Tem algumas patologias que vão acometer mais o sexo masculino, outras que vão acometer mais o sexo feminino. Aí isso vai depender. Vocês podem perceber também, quando a gente vai estudar infecções sexualmente transmissíveis, que a maioria tem manifestação clínica. Vai se manifestar sintoma na mulher e no homem não. Então, tudo isso vai importar. Osteoporose é uma patologia muito comum, muito mais comum em mulheres do que em homens. Tem algumas patologias que a gente pode perceber que ela tem aí uma diferenciação de sexo. Fatores hereditários. Os fatores hereditários são super importantes. Por exemplo,
Algumas doenças são de característica genética. Então, a mãe passa para o filho, que passa para o filho e vai passando de família em família. Tem algumas patologias que são bem características de uma família. Então, por isso que é um pouquinho arriscado você casar com parentes, para ter filho com parente. Às vezes tem uma patologia na sua família que ela não vai manifestada, que ela fica lá guardada, que para se manifestar é necessário uma série de fatores, porém, quando você casa com um familiar, ela aparece. Aí ela estava guardada nos genes, no DNA daquela família, porém ela só vai se manifestar quando os familiares estão juntos, quando tem casamento consanguíneo, que é casamento entre familiares próximos. Subindo mais um pouco, a gente pode perceber com relação ao estilo de vida dos indivíduos, essa partezinha branquinha em cima desse círculozinho, esse primeiro círculo. Ela vai falar sobre o estilo de vida. Então, o estilo de vida, ele vai influenciar muito no nosso adoecimento. Porque se você tem um estilo de vida saudável, é muito mais difícil você ter alguma patologia, como, por exemplo, hipertensão, diabetes. Se você tem um estilo de vida saudável, você pode se alimentar bem, praticar exercício físico, e isso vai impedir pode impedir que você tenha algumas patologias. A diabetes, como é que ela é causada? Pelo consumo excessivo de produtos com açúcar, consumo excessivo de açúcar. E o açúcar, a glicose, né, que a gente chama de açúcar, ela não tá só em doce, balinha, chocolate. Ela tá também no arroz, algumas massas, macarrão. Então, o estilo de vida saudável, ele pode evitar que você tenha algumas patologias. Se você tem um hábito de vida, por exemplo, no meu caso, eu sou enfermeira, então trabalho no hospital. Às vezes eu trabalho dobrando plantão. Eu pego 3 plantões. Eu trabalho 48 horas seguidas. Eu trabalhando 48 horas seguidas, meu nível de estresse, então minha saúde mental pode ser um pouquinho prejudicada. A pessoa passar sono, baixa imunidade, se alimentar mal, vai baixar a imunidade. Um policial. O policial, ele passa a vida inteira sob estresse. Ele tá lá combatendo crime, ele vai nas batidas policiais, ele tá trocando tiro com alguém. Então, ele passa por muito estresse. O coração dele tá sempre acelerado. Toda vez que ele tá trabalhando, o coração dele tá... O coração dele é aceleradíssimo. Então, ele passa muito tempo sob estresse. Isso pode gerar também uma hipertensão. Pode gerar um problema de pressão. Não é só um problema emocional. Ele pode ter aí um outro problema relacionado a isso. É a posição, ele passa muito tempo em pé. Ele passa muito tempo trabalhando de uma outra forma. Ele pode ter problema de coluna. São várias patologias que são desencadeadas pelo estilo de vida. Então, tem uma pessoa que trabalha o dia inteiro num call center. Vai trabalhar naquelas agências de telemarketing, fazendo ligação. Pega telefone, baixa telefone, pega telefone, baixa telefone. Passa o dia todo digitando no computador. Aí, quando ele digita no computador, ele fica cocunda. Aí, dobra a coluna. Quando ele dobra a coluna, pode gerar uma patologia na coluna. Então, o estilo de vida vai influenciar muito com relação a uma patologia ou não, ou surgimento de uma patologia. A família, redes sociais e comunitárias também pode influenciar. Como é que uma família pode influenciar no adoecimento de uma pessoa? A gente tem algumas situações de famílias que são desestruturadas, que têm pais alcoólatras, que têm pais que fazem uso de algumas drogas ilícitas, pais que são dependentes químicos. Então, pode ter alguma criança que cresce em meio a esse tipo de família e pode vir a desenvolver um problema também por conta disso. Pode ser um problema psicológico, pode ser uma futura dependência química, muitas vezes por influência aí
de quem eles vêm, quem é que a criança está crescendo vendo. A criança cresce vendo uma coisa e ela aprende que aquilo é normal. Então, se ela vê que aquilo está acontecendo dentro da família dela, ela pode caminhar para um lado igual ao dos pais, ou ela pode se distanciar. Porém, você estando próximo ali daquela situação de uso contínuo de drogas, de alcoolismo, criança pode ter vários problemas. Não é só para crianças, para adultos também. Mas assim, a gente pode ver uma série de fatores. Esses fatores aí são, por exemplo, transporte e mobilidade. Uma pessoa que tem um carro para se locomover, ela não pega sol, ela tá sempre andando aí para cima e para baixo de carro, ela caminha menos, faz menos esforço físico aí para chegar até o serviço, tem menos estresse. Agora, uma pessoa que anda de ônibus o dia inteiro, ela passa o dia todo em pé, pegando um ônibus, ela pega sol andando até a parada de ônibus, ela pega sol voltando para casa, passa por estresse no ônibus, tem contato com várias outras pessoas que estão no ônibus. Às vezes você tem um carro, você não tem contato com outras pessoas. Às vezes você andando de ônibus, aquele ônibus lotado, apertado, um juntinho do outro, segurando ali naquela barra de ferro. Um juntinho do outro. Um espirra lá dentro do ônibus, adoece um monte de gente. Espirra na mão, passa no corrimãozinho lá, no ferrinho lá de cima do ônibus. Outra pessoa chega, bota a mão bem em cima. Aí depois que pega lá em cima, passa a mão no rosto, no nariz. Adoeceu todo mundo. Já adoeceu. Questão de urbanização, habitação, saneamento básico. Esses fatores também são super importantes, porque se eu tenho um saneamento básico, eu tenho rede de esgoto, eu tenho água tratada, eu tenho uma condição boa de moradia, eu posso não sofrer algumas patologias, como por exemplo, verme. Quem é que tem verme? Quem bebe água que não é tratada, quem come alimento que não tá exatamente bem limpo. Salada. Às vezes você não lava bem a salada, fica cheio de ovinhos de vermes. Aí você come a salada, come os ovinhos de verme, porque não lavou muito bem. Então, se você tem condições de água tratada, uma rede de esgoto, você tá andando, esgoto a céu aberto. Criança brincando na rua, correndo por aí, descalço, criança cai no chão, pega do chão, bota a mão na boca e adoece. Criança pega uma verme. Facinho. Se você tem uma condição de morar num local que tem uma boa estrutura, é muito mais difícil de você adquirir algumas patologias. Serviços sociais de saúde. Se você tem acesso a um serviço social, a um serviço psicológico, se você tem acesso a um serviço médico para fazer os seus check-ups. Você vai fazer check-up cada 6 meses, todo ano. Então, se você descobrir alguma coisa, você descobre cedo. Igual o câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero não aparece assim, ó, do dia para a noite. Ele vai surgindo aí com o tempo. São vários anos para que uma lesão no colo do útero vire um câncer. Então, se você faz um check-up todo ano, você pode detectar aquela lesão quando está bem pequenininha. Então, quando ela está bem pequenininha, você pode o quê? Tratar. Acabou. Tem câncer? Tem não. Agora, se uma mulher ela não tem essa condição de acesso a esse serviço de saúde, como é que ela vai fazer o check-up? Às vezes ela tem um acesso ao serviço de saúde, mas é muito precário. Ou então eu tenho um plano de saúde que eu posso fazer exame na hora que eu quiser. Vocês podem perceber essas diferenças aí. Algumas coisas vão influenciar no que determina a saúde de uma pessoa. Condições de vida e de trabalho. Você pode adoecer no trabalho? Pode, você pode adoecer no trabalho. Se você trabalha aí no sol quente, não tem acesso a protetor solar, não tem acesso a um boné, que é o equipamento de proteção, você pode ter um câncer de pele. Se você trabalha num local que não te fornece equipamentos para te proteger, você pode adquirir uma patologia. Trabalhar com raio-x. Raio-x é um trabalho um pouco arriscado. Você pode se você não trabalhar com segurança, você pode adquirir
um câncer, uma neoplasia. Isso aí também vai influenciar. Segurança, geração de trabalho e renda, ambiente de trabalho, educação, produção agrícola e de alimentos. Tudo isso são fatores que vão influenciar na nossa saúde. Condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Condições socioeconômicas. Olha, ó, partezinha do financeiro. Financeiro influencia muito se você tem condição de pagar plano de saúde, de pagar hospital particular, se você tem condição de pagar bons médicos. Aí é uma coisa. Agora, se você não tem condição de pagar, como é que vai ter uma boa saúde? Se você tem condição financeira de morar num local bom, de morar numa casa muito boa, com rede de esgoto, com tudo que você precisa. Aí vocês podem perceber a diferença. Condições culturais também podem influenciar e ambientais. Então, turma, essa foi a nossa aula a respeito de determinantes sociais. Ela é uma aula um pouquinho curta, deixa eu ver quanto tempo, 26 minutos, porque a gente já passou muito tempo nas apresentações de trabalho, né? Eu espero que tenhamos passado. Então, a gente fica para a próxima aula. Nossa próxima aula será a nossa última. Nós teremos uma aulazinha de vídeo e logo após a aula de vídeo nós teremos uma atividade avaliativa. Atividade avaliativa é sobre o quê? Tudo que a gente viu até agora. Determinantes sociais para trás. Tudo que a gente viu vai ser a respeito da nossa prova. E eu vou passar para vocês também uma atividadezinha agora no meio de semana que vai valer nota. Aí, quando sair tudo, eu posto aqui no sistema de vocês todas as notas. Tchau, gente. Bom fim de semana para vocês. Boa semana. Até próximo sábado. Tchau.